Caros amigos, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa queridíssima Rede Amigo Espírita, ao nosso Evangelho na Rede. E toda terça-feira, cá estou eu, em busca de conhecimento, em busca de redenção, em busca de aprimoramento, em busca de reparação dos nossos erros, dos meus erros também, que não. Né? Quem me dera eu fosse alguém já impecável, alguém que tivesse aí uma conduta irrepreensível desde sempre. Olha que beleza, hein? Seria quase que um anjo encarnado aqui, ou talvez um Chico Xavier encarnado. Ai, quem me dera, se um dia eu for um pedacinho da unha do Chico Xavier, viu? Vou estar bem na fita. Então, em busca de reparação dos meus erros, em busca de aprimoramento, em busca de uma vida mais feliz, de uma vida mais produtiva para minha existência, para minha jornada aqui, eu fico muito contente de ter essa oportunidade de falar em uma rede como essa, a nossa Rede Amiga Espírita. Já ia desde 2016, então já vão para 7 anos completos. Eu nem, falar para vocês a verdade, não fazia nem ideia que ia passar o tempo tão rápido dessa maneira. 7 anos já. Aqui na Rede Amiga Espírita fazem já uns 4. Começamos eu e a Estela ali em 2016. Logo que lançou a oportunidade de fazer live aqui no Facebook, a gente começou. E no YouTube já existia, né, as lives, né? Então a gente aproveitou e começou aqui numa rede nova, que no caso que era o Facebook na época. E cá estamos, né? A Estela hoje com a necessidade de estar um pouco afastada, cuidando dos pais doentes, mas eu sigo firme e forte aqui, com a esperança de que logo ela volte também. Ela fica aqui, a gente, antes de começar aqui, a gente conversa sobre o assunto, troca ideia. Ela está sempre participando, mesmo de uma maneira indireta, né? Ela não está aqui diretamente, aqui não está presente aqui fisicamente, mas ela está sempre comigo aqui, trazendo aqui junto comigo aí mensagens e reflexões em torno do assunto vigente do dia. E hoje aqui no nosso evangelho, então, de número 148, nós vamos falar sobre os prodígios dos falsos profetas. Hoje é um alerta, assim, ó, Jesus está dando um alerta para nós não acreditarmos em qualquer coisa, né? Então, não é para nós nos tornarmos incrédulos, não, é para nós nos tornarmos mais espertos, mais ligados. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, junto com as minhas boas-vindas aqui a vocês, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, deixa eu tomar meu golinho d'água, só lembrando você aí que se tiver com alguma necessidade especial, eu acho que todo mundo tem, né? Ah, eu quero ficar mais calmo. Ah, eu me sinto muito ansioso. Ah, eu tô meio aflito, que eu tô preocupado com essa guerra aí, não sei lá, no Israel e tal, na faixa de Gaza. Ou você tá preocupado aí porque tá muito calor e tô preocupado com esse clima do mundo. Então, se você tiver qualquer tipo de expectativa que tenha te causado aí, esteja te causando algum tipo de desconforto, pega aí seu copinho com água, sua garrafinha, sua jarrinha, coloca aí perto. Daqui a pouquinho ela vai ser fluidificada. A minha aqui eu vou tomando aqui. A espiritualidade entende que eu não posso ficar esperando. Eu vou hidratando aqui a minha garganta, aqui minhas cordas vocais, para a gente poder falar e não ter nenhum tipo de ranhetice das cordas vocais durante aqui essa horinha que a gente passa juntos. Então, você que não vai precisar falar nada, você vai poder só, vai ficar aqui comigo ouvindo, né? Então, aproveite aí a sua valiosa chance de fluidificar a sua água, utilizar esse recurso que a espiritualidade nos oferece aqui. Vamos então iniciar através do nosso momento da oração. Simbora? Então vamos lá. Tuti está triturando alguma coisa ali. Pelo jeito, algum pedaço de plástico aí. Então vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, venho aqui hoje em especial agradecer muito pela intervenção que eu sei que o Senhor faz na minha vida. Agradecer aí pelo meu aniversário que está chegando, que é amanhã, por 46 anos de vida. E sem dúvida nenhuma sinto todo o amparo e toda, não digo proteção porque não sou privilegiado, mas sinto muito claramente as intercorrências e as interferências que ocorrem em meu favor dentro da minha busca que vem fazendo nos últimos 20 anos especialmente.
para me tornar uma pessoa melhor. Então, eu quero agradecer muito aqui de antemão, nessa prece, pelas diligências espirituais que são realizadas na minha jornada terrena. Quero abençoar também, mestre, cada um que nos acompanha aqui nesse estudo, semanalmente, já ao longo aí de muitos anos, dizendo da minha gratidão, do meu desejo que cada um possa encontrar as soluções que busca, encontrar a maneira adequada de levar a sua existência de uma forma positiva, de uma forma saudável, cultivando não apenas a saúde do corpo físico, mas especialmente a saúde do espírito imortal, que somos todos nós. Quero abençoar o nosso planeta, mestre, todos os locais onde necessitam de amparo espiritual, que as nossas energias nesse momento possam ser destinadas a lugares onde nós nem fazemos ideia que estejam sendo necessárias essas intervenções. Que nós possamos, de nossa mente aqui, doarmos um pouquinho do nosso fluido vital, do nosso fluido mental, desejando que ocorra nesse momento, nem que seja em apenas uma pessoa, algum tipo de alívio para suas dores, para suas angústias, aqueles nossos irmãos que passam por situações difíceis de guerra, ou por problemáticas na sua saúde física, por questões emocionais e psiquiátricas e espirituais. Há aquelas pessoas que ainda não encontraram sentido de viver, por viverem uma vida ainda muito materialista e pouco voltada ao seu crescimento íntimo e espiritual. Quero abençoar também, mestre, aqueles nossos irmãos que nos assistem em outro momento. Recebam o nosso carinho, a nossa gratidão e que tenhamos agora um estudo edificante, proveitoso, facilitado no seu entendimento, mas sempre, mestre, sempre absolutamente fiel aos teus preceitos. Que os amigos espirituais possam me conduzir a não cometer esse deslize, de desviar o assunto, trazendo ele para uma questão pessoal e íntima, e que seja de cunho desinformativo. Não, que isso não aconteça. Que aqui apenas seja veiculado todo o assunto focado na tua mensagem, no Evangelho de Deus, no Evangelho que faz parte da criação do nosso Criador no universo. Muito obrigado, mestre, por estar conosco nessa manhã. Mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, hoje então, dentro do capítulo 21, né, falsos cristos e falsos profetas, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas antes de citar aqui o item 5, né, que é hoje o nosso tema, prodígios dos falsos profetas, trouxe para vocês aqui mais uma liçãozinha, que a gente gosta de fazer sempre uma leiturinha prévia. De novo aqui o livro Mais Luz, que vale a pena demais a gente ler e, sabe, aproveitar, é ditado pelo espírito de Batuíra. Batuíra, que foi aí um indivíduo encarnado aqui na cidade de São Paulo, né, na capital paulista, no início do século XX. Então tem uma história brilhante de elucidações à luz da doutrina espírita. E ele traz aqui, dentro desse livro, vários mini itens. No caso aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui para chegar no final, ó, o último aqui é o número 104, ó. Então eu vou ler o último. A gente abre sempre o livro, sempre lê o que tem no início ou no meio, né? É difícil a gente pegar um livro e ler alguma coisa relacionada ao último capítulo. Então, eu vou ler para vocês aqui hoje o capítulo 104 desse livro, ó. É o último. A quem mais tem. Vamos lá, então. Ele começa de uma maneira paternal, dizendo assim: Meus filhos, Deus nos inspire sempre. Estudemos o ensinamento de Jesus. A quem mais tem, mais se dará. Vejamos. Mais caridade, mais bênção. Mais tolerância, mais compreensão. Mais esperança, mais fé. Mais esforço, mais experiência. Mais paciência, mais realização. Mais obediência, mais liberdade. Mais estudo, mais discernimento. Mais gentileza, inclusive ontem foi o dia da gentileza, dia 13 de novembro é o dia da gentileza, dia mundial da gentileza. Mais gentileza, mais cooperação. Mais fraternidade, mais alegria. Mais abnegação, mais luz. Mais sacrifício, mais conquista.
mais desprendimento, mais posse espiritual. Mais atenção, mais respeito. Mais serenidade, mais visão. Mais utilidade, mais auxílio. Mais boa vontade, mais triunfo. Mais resignação, mais entendimento. Mais conhecimento, mais responsabilidade. Mais correção, mais encargos. Mais vigilância, mais acerto. Mais perdão, mais apoio. Mais disciplina, mais eficiência. Mais humildade, mais força. Em suma, é imperioso reconhecer que quanto mais serviço ao próximo, mais vizinhança de Cristo, e quanto mais trabalho, mais crédito. Observemos assim que, onde se encontre a criatura humana em marcha ascendente para a vida superior, surgem problemas e problemas. E para que venhamos a alcançar as devidas soluções, é necessário trabalhar e trabalhar cada vez mais. Batuíra, último capítulo do livro Mais Luz. Você quer encontrar mais luz na sua vida? Você quer iluminar o seu caminho? Iluminar sua mente para que você siga no bom caminho? É preciso trabalhar no bem do próximo. Você vai estar indiretamente trabalhando no seu bem também. Bom, vamos lá então? Olha o que nós vamos estudar aqui hoje, ó. Prodígios dos falsos profetas. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Vamos lá? Você me acompanha na leitura ou não? Eu desejo que sim. Lembrando que nós estamos aqui hoje também no Twitter. Então, se você estiver aí entrando nesse momento no Twitter, você pode entrar no Twitter da Rede Amiga Espírita. Estamos também sendo transmitidos no Facebook, no YouTube e no Twitter. Deixa eu ver aqui também a transmissão que o Zé colocou. Estamos também na Soul TV, que é aquele aplicativo que eu já mostrei para vocês aqui. Então, estamos em 4 plataformas diferentes, sendo transmitidos aqui simultaneamente, tá? Então, que alegria estar em tantos locais ao mesmo tempo aqui. Prodígios dos falsos profetas. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos para enganarem até mesmo os escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por ele quando lhe aprouver. O simples bom senso nos diz, porém, que ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem o que ele, Deus, fez. Jesus não podia consagrar esse princípio. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. E por isso nada prova, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas.
a difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Pois bem. Bom dia para minha amiga Renata Domarco, que está aqui. Obrigado, Renata, pela presença. Deixa eu fazer um alertinho aqui para vocês, gente. Tem um pessoal que entra nos comentários e faz pedido de Pix e tal. Averiguem bem antes de fazer Pix, tá? Tem muita gente dando Ctrl+C, Ctrl+V aí e fazendo pedidos de ajuda, e às vezes os pedidos não são para causas nobres, né? Existem infelizmente ainda pessoas que se utilizam da boa-fé de muita gente que nos acompanha aqui para fazer pedidos, e muitos deles não são verdadeiros, tá? Então, se você se sensibilizar com algum pedido, especialmente aqui eu estou vendo no Facebook, averigue bem antes, tá? Porque tem muitos perfis falsos fazendo pedidos, mandando Pix, códigos de Pix para as pessoas incautas caírem nesses golpes aí. Então, tomem cuidado, tá? Eu vou até fazer uma notificação aqui para o Zé Aparecido, para que ele possa intervir aqui em uma pessoa que está fazendo isso, infelizmente. Às vezes a gente se depara com isso, né? Então vamos lá, gente. Nós temos que ser cautelosos, né? Bom, vamos lá. Vamos então para o nosso estudo aqui. Olha, hoje nós estamos sendo alertados e advertidos de que existem entre nós pessoas que são dotadas até de certas capacidades tidas como sobrenaturais, e que essas capacidades não são exclusivas daqueles bons, daquelas pessoas que são boas. Existem aqueles indivíduos que usam para tirar proveito próprio, que agem de uma maneira sorrateira, de uma maneira leviana, que utilizam de ferramentas como, por exemplo, a capacidade de persuasão, que agem de uma forma egoística para levar vantagem. Então você vai encontrar falsos profetas, como por exemplo, aqui eu peguei uma lista de questões aqui que são sensacionais, ó. Inclusive, eu estudando esse texto aqui ontem, a gente estuda sempre com quem sabe mais do que a gente, óbvio, né? Aliás, a coisa mais abundante nesse mundo é gente que sabe mais do que eu de tudo, né? Então, eu sabendo da minha pequenez, da minha ainda incapacidade de ser alguém ótimo nessas questões elucidativas do Evangelho, eu não sou bobo nem nada, eu vou lá, então procuro quem sabe mais do que eu para me ajudar, para que eu possa ajudá-los, né? Vocês que me dão a honra aqui da sua companhia aqui toda semana. Então, peguei um texto aqui, nada mais, nada menos do que o nosso incomparável, nosso professor e mestre, professor Raul Teixeira, grande Raul Teixeira, figura notável, carioca, né, do Rio de Janeiro. Raul Teixeira tem uma maneira absolutamente irrepreensível de descrever o Evangelho. Então eu aproveitei aqui o gancho do Raul Teixeira para trazer para nós alguns exemplos de falsos profetas do cotidiano. Porque quando se fala de falso profeta, parece que é assim, mas eu não convivo com nenhum falso profeta, eu vivo só com gente igual nós aqui, igual, né, gente comum, né, gente do cotidiano. Eu não tenho percebido, por exemplo, lá no meu centro espírita, na minha igreja católica, não tem ninguém trazendo nenhum prodígio, aí, nenhuma mensagem astronômica, uma coisa sensacionalista, não. Então, mas nós percebemos que existem, então, esses falsos profetas no nosso cotidiano. E esses são os exemplos que eu quero trazer para vocês aqui, que bacana, ó.
Olha que interessante. Você sabia que tem falso profeta nas feiras livres? Fala assim, como assim? Ué, tem gente pregando o evangelho na feira livre? Não. Tem gente vendendo laranja azeda para você, prometendo que a laranja é super doce. Ela dá uma para você experimentar lá e fala, experimenta para você ver essa laranja aqui, ó. Nota 1000. Ele pega uma que é docinha mesmo, até às vezes separada ali, uma que é de uma qualidade um pouquinho superior, dá para você experimentar, você vai lá, compra um saco de laranja. Opa, essa laranja aqui é boa. Chega em casa, você vai chupar a laranja azeda. Quer dizer, é um falso profeta um cara desse ou não é? Prometeu uma coisa e entregou outra. É isso que o Evangelho, é isso que Jesus quis nos deixar alertas, para que a gente aprenda a ter bom senso e a fazer discernimentos, para que nós não sejamos enganados com facilidade. E parece assim, mas que bobagem, uma coisa mais simplória isso, né? Poxa, uma laranja de feira, isso aí não muda a minha vida. Você não faz ideia como muda. Se você aprender a ficar mais esperto nos detalhes da vida, você aprende a ficar mais esperto em tudo na vida. Se você não consegue cuidar das questões, dos pormenores, dos detalhezinhos da vida cotidiana, você não consegue discernir de uma laranja azeda, de uma laranja doce, como é que você vai discernir de alguém que te dá um bom conselho, de um mau conselho? Se a gente não consegue ficar atento no pouco, no detalhe singelo, como é que eu vou poder, então, me desvencilhar de um golpista, por exemplo? Então, aqui é interessante esse exemplo, né, da laranja azeda da feira. Mas o cara, laranja doce, 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 feito mel. Parece que injetaram açúcar dentro dela. Vem, compra aqui, compra. Aí você compra, vai ver, o negócio tá azedo. Chega em casa e aí você vai reclamar pro cara só na outra semana, né, que você vai poder reclamar. Aí o cara fala, então não sei o que aconteceu. E dá um migué ali e já era. Você ficou sem as laranjas, né? Vamos ver aqui então. Ó, então encontramos nesse esse gênero de falso profetismo que não causa maiores embaraços, né? A não ser a frustração de nós desejarmos aí uma laranja doce e tê-la ácida. Isso é simples, Luciano. Isso aí que você está ensinando não é nada tão notável, mas você pode acreditar. A vida é tão engraçada que tem coisas que a gente deixa passar batido e que um dia vão nos fazer falta. Pequenos detalhes, pequenos lances que se a gente não for atento, nós passamos então uma imagem de que nós somos desmanzelados. Então, por exemplo, se você chega e observa as unhas de alguém e as unhas da pessoa estão sujas, né? A minha aqui tá tudo limpinho, ainda bem que eu falei de mim aqui, tá tudo ok, né? Oh, caramba, o cara tem uma unha suja, como é que ele vai ser limpo para cuidar da minha orelha, que nem é meu caso, meu tratamento que eu faço nas pessoas que confiam em mim? O cara vai pôr a mão em mim, o cara não limpa nem a própria mão? Qual que é a associação que eu faço? É assim, se você não se pegar nos detalhes, não for completista nos detalhes, como que você vai ser completista em algo superior? Então é preciso dar atenção aos pequenos detalhes, né? Ó, encontramos também esse falso profetismo durante as campanhas políticas, né? Quantos são os candidatos que se aproximam do povo, principalmente dos pobres, com aquele sorriso plastificado no rosto, né? Aquele sorriso congelado. Pessoas que assim, tira selfie com todo mundo. O rosto aqui deve estar com super bonder aqui dentro, para grudar, para ficar assim, ó. A pessoa parece o Coringa lá do filme do Batman, fica com aquele sorriso o tempo inteiro, né? Pegam crianças sujas nos braços, beijam mendigos nas ruas, dá a mão para todo mundo, comem nos bares, comem pastelzinho na feira, no mercadão, né? E aí quando se consagram, ganhei a eleição, tchau povo. Agora é só carro blindado, com ar condicionado, não recebo ninguém, cada um que se vire aí, eu tenho 4 anos agora de folga desse povo aí. Deus me livre dessa pobraiada aí danada. É o que o pessoal faz. Vai me dizer que isso não é um falso profetismo. Alguém que se mistura com o povo no meio da rua durante as eleições e depois você não vê o cara 4 anos. Aí depois daqui 4 anos ele aparece de novo. Faltando ali uns 3 meses ali para a eleição acontecer, o cara anda para todo lado.
Isso é um falso profetismo, porque é um indivíduo que vive com interesse exclusivo em si mesmo. É o poder pelo poder. Não tô nem aí. Eu uso esse povo aí porque tem essas bestas aí para votar em mim, né? Preciso do voto desse povo tolo aí. Então, o que o Evangelho diz para nós? Essas pessoas, ou essas atitudes, melhor dizendo, vão diminuindo conforme passa o tempo, porque o povo vai ficando esperto. Quanto mais gente inteligente e que raciocina e que percebe essas questões, você vê um cara que vende laranja na feira, é um cara que vem pedir teu voto que você não vê nunca, é um cara que dá tapinha nas tuas costas, ele finge que te conhece, não te conhece nada, ele só quer que você vote nele. Você vai pedir para ele um favor depois. Vai pedir para ele alguma coisa depois que ele ganhou a eleição. O cara desaparece, o cara nem te atende, bate a porta na sua cara, não tem horário. Vai lá pedir para um assessor dele que você quer fazer uma reunião com ele, que você quer fazer um pedido de melhoria no teu bairro aí. Que não quer nem ver tua cara, fala que tá ocupado, que tá viajando, que ele não pode hoje. Aí você vê, que dia que ele pode então? Eu venho, dia que ele pode. Não, ele tá com a agenda cheia até 2059 agora. É assim. Acho que a agenda dele só vai esvaziar mesmo quando for a próxima eleição. Então, assim, existem políticos que são diferentes desse caso que eu estou contando? Existem. São raros, mas existem. A gente não pode generalizar aqui, porque a gente sabe que existem pessoas sérias que são comprometidas, sim, com a sua população. Muitos deles, inclusive, eu até admiro, que são vereadores de cidades menores, né, que andam no meio do povo. É gente que está sujeita a receber ali o cara sabe que às vezes 3 horas da manhã vai um eleitor lá, vai um cidadão bater palma na casa dele e falar assim, por favor, dá para levar meu filho no médico, no hospital, porque eu tô sem carro e tal. O cara, eu tenho amigo meu, vereador de cidades pequenas aqui da região, já me contaram isso. A gente acorda 3 da manhã, leva a criança em hospital, idoso, cachorro foi atropelado e, enfim. Existem sim gente comprometida, existem políticos comprometidos com o bem do povo mesmo. Isso eu conheço gente assim. É raro, mas tem, né? É, existem também falsos profetas ó, nos meios profissionais da saúde, por exemplo. Profissionais que prometem curas mirabolantes, curas milagrosas a custos bastante baixos, a preços módicos, e dão preferências às pessoas simplórias, às pessoas crédulas, que deixam ali seu suado dinheirinho, suas parcas moedas e certamente não vão conseguir a cura jamais dos seus problemas. Acreditaram nas pessoas que mentiram, acreditaram naqueles que os enganaram. Você vai encontrar isso em todas as áreas. Eu vou falar de mim aqui agora um pouquinho. Muita gente chega até mim para fazer o tratamento com auriculoterapia, que é a minha profissão, é o meu trabalho aqui hoje. Eu sou fisioterapeuta de formação e hoje trabalho só com auriculoterapia. Então é muito comum as pessoas chegarem até mim e dizerem assim: olha, eu vou começar a tratar com você, eu gostaria de saber quanto tempo vai demorar para eu me curar, por exemplo, de um problema, de uma dor que eu tenho aqui nos meus joelhos. E eu sempre falo para as pessoas: olha, eu gostaria que na primeira aplicação você já sentisse uma melhora estupenda, mas eu não posso te prometer isso. Nós temos que começar a tratar de você para ir vendo qual vai ser o desempenho. Mas não existe uma promessa minha de que você vai ter a cura completa ou uma melhoria significativa de uma forma rapidíssima, como a gente gostaria. Então, tem gente que melhora muito na primeira aplicação já. Primeiro mês, então, a pessoa melhora muito. Tem gente que demora 2 meses para começar a sentir uma melhora, 3 meses, depende muito de organismo para organismo. Por que eu estou dando esse exemplo? Se eu fosse alguém que prometesse situações mirabolantes, eu iria conseguir muito mais pacientes para atender. Se eu fizesse anúncios sensacionalistas, prometendo curas imediatas e fáceis e para um tratamento de um custo acessível, e vem comigo que você vai se dar bem, você vai. Quer dizer, seria um falso profetismo da minha parte, aproveitando a dor das pessoas de uma maneira irresponsável, desrespeitosa. Então eu não faço isso. Eu prometo para as pessoas que eu vou dar o meu melhor para elas. Eu vou tratar delas com o meu maior empenho para que elas tenham o seu problema, se não for resolvido, pelo menos amenizado, pelo menos tenha amenizado a sua dor. Essa é uma ética, né? Uma ética que a gente aprende, eu aprendi isso muito na faculdade, né? Em fisioterapia, as pessoas chegam com aquela ambição. Eu estou com um problema aqui no meu ombro,
Eu quero tratar, e aí, quanto tempo eu demoro para sarar? Então a gente pode dar uma projeção média, mas não há promessas de cura. Se você encontra alguém que te promete resoluções mirabolantes, fantasiosas, fantásticas, incríveis, tome cuidado. Você pode estar diante de um falso profeta da medicina, da fisioterapia, da acupuntura, seja lá de onde for. Então não caia nessas lábias. Existem códigos de ética de todas as profissões para que isso não aconteça, mas nem todos respeitam esses códigos de ética, né? Olha que também interessante. Na área educacional, por exemplo, instituições que fazem propaganda do valor dos seus cursos, que as pessoas sairão dali empregadas, né, e etc. Deixa eu ver aqui que a minha amiga Penha está dizendo aqui, ó. Tá falando aqui dos políticos, né? Primeiro ele, segundo ele, depois a família, e agora os eleitores que o elegeram, nem para sua cara, né? Por isso, eu não voto em ninguém. A Penha tá brava aqui, né, Penha? Ai, ai, verdade. Eu prefiro pagar a multa para esse pessoal aí, não merece meu voto, não. A Penha tá brava aí, com razão. A gente fica desiludido com a política mesmo, né? Mas não podemos nos desiludir, não, porque são esse pessoal aí que tem, é esse pessoal que tem governado aí os nossos destinos, as nossas, né, os nossos impostos sendo pagos e mal utilizados muitas vezes, na maioria das vezes, né? Então nós temos que escolher o menos pior, né? Porque perfeito só Jesus, né, gente? Então, ó, área educacional, vem fazer um curso aqui comigo. Você vai ser empregado, certeza. Essa área aí tá precisando de muita gente, o salário é muito bom. Você vai ganhar 10 mil por mês depois que você acabar o curso. Quer dizer, falso profetismo também. Obviamente que existem casos de a pessoa que fez um curso ali naquele local e conseguiu arrumar um emprego ganhando 10 mil. Sim, existe. Mas não é todo mundo, né, gente? No meio de mil lá, se tiver um ou dois que consegue uma proeza dessa, já é muito. Então, não acredite em nada que seja exposto de uma maneira generalizada. Ah, não, vem aqui que você vai conseguir. Então, tome cuidado. Nem todo curso, nem tudo que reluz é ouro, viu, gente? Quase sempre são estabelecimentos de má qualidade profissional, né, que fazem esse tipo de promessa. Exploradores e certamente os alunos ou profissionais que saíam dali estarão em desvantagens diante daqueles que fizeram bons cursos, onde reinava a verdade pedagógica, a verdade educacional. É isso que a doutrina espírita se pauta, nas verdades. Você não vai ser enganado. Eu falei ontem pro pessoal isso lá do CREP. Se a Juliana estiver aqui, a Juliana vai confirmar que eu falei isso ontem à noite pro pessoal lá no Ailuz. Não tem promessa falsa, não tem enganação. Você não vai chegar lá no Ailuz e ter promessa de resolução das suas problemáticas sem que haja uma intervenção firme, uma mudança de caráter, uma reforma íntima sua. Você é, não vai ser ludibriado, especialmente nas casas espíritas de estudo sério à luz do Evangelho de Jesus, à luz da codificação de Allan Kardec. Você não vai receber nenhum tipo de promessa. Ó, vem aqui, nós vamos fazer um corrente de oração aqui potente para que você tenha as suas problemáticas financeiras, de saúde, de relacionamentos resolvidas. Ué, então basta orar, então? Ele vai resolver isso tudo? Ué, então vamos orar o dia inteiro, não vamos nem trabalhar mais, não. Nem precisa ir no centro estudar, não. Vamos ficar fazendo oração o dia inteiro. Larga a mão de ficar nesse estudo aqui hoje comigo. Vamos fazer só oração. Então, gente, isso não existe. Não existe, não é dessa maneira que as coisas acontecem. A oração é importante para que você se programe, se conduza, se prepare para que você então entre no campo da ação. A oração é uma preparação, mas é a ação que vai te dar o resultado que você espera. Qual que é a ação então de alguém que quer ter uma vida melhor? Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso me esforçar, eu preciso tratar bem as pessoas, eu preciso me tornar alguém mais louvável. Eu preciso me tornar alguém de uma distinção superior da média. Então eu preciso exagerar na maneira do meu empenho em ser alguém mais gentil, mais cordial, mais paciente, mais sensato, mais equilibrado. Deixa eu responder para meu amigo Alcir Brioni aqui. Ó. Senhor, onde será a sua palestra essa semana? Fazendo um favor. Alcir, serão em duas localidades. Hoje eu vou estar em Bálsamo, no Centro Fé, acho que é Fé e Esperança.
E quinta-feira eu vou estar aqui no Bezerra de Menezes, no hospital aqui Bezerra de Menezes. Tem um centro espírita aqui atrás do hospital. Então, hoje, dia 14 e dia 16, agora aqui no Bezerra, aqui em Rio Preto, tá? Vamos ver aqui. Ó, encontramos esses falsos profetas em número exorbitante nas religiões. É agora que é a hora que a porca vai torcer o rabo aqui, viu, gente? Preparem. Cada um deles deseja garantir que tem acesso direto com Deus. Não, você vem aqui comigo que eu tenho o WhatsApp aqui de Deus, você pode falar comigo aqui que eu já mando um zap lá para Deus, para Jesus aqui. Mas é papum, você é atendido rapidinho. Sabem do que Deus quer e do que Deus não quer. Tipo assim, eu sou o secretário número 1 de Deus aqui na Terra, né? E as pessoas tolas de todos os tempos acreditam piamente. Quando aprendemos desde sempre que entre a criatura humana e Deus só existe uma ponte, que é Jesus. Eu sou o caminho da verdade, caminho da vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Ué, então o que é isso então? Então tá certo, eu tenho que bajular Jesus aí, porque ele que é o caminho, a verdade e a vida para conduzir a Deus. Na verdade não é ele, não é a figura humana dele, não é a figura espiritual dele, é aquilo que ele ensinou, gente. Então, Jesus não é uma pessoa, não é uma entidade a ser cultuada, idolatrada. Jesus é um indivíduo que é o governador da terra, que veio trazer para nós as orientações que se a gente não colocar em prática, não adianta puxar o saco dele. Vocês entendem isso? Eu vou orar bastante para Jesus, falar que ele tem os cabelos lindos, a barba sedosa, e vou falar que ele é maravilhoso, magnânimo. Aí ele vai ficar, né? Ele vai me ver aqui, ele vai falar, esse daí é da minha turma aqui, tá me bajulando aqui. Jesus não faz isso, Jesus não é comprado com gracejos. Jesus não é vendido, não é um cara vendido, não é um cara vaidoso que precisa de gente bajulando ele. Quando ele falou sou o caminho, a verdade e a vida, ele quis dizer assim, aquilo que eu falei, aquilo que eu orientei a vocês fazerem, é o que vai dar o caminho, que vai chegar ao Pai. Vocês chegarão ao Pai por mim, mas através do que eu falo, não me idolatrando. Entendem? Então as criaturas não têm muita intimidade com as lições de Jesus, né? Preferem dar ouvidos a quem esteja mais próximo, religioso desaforado, mistificador, falso profeta, a pessoa que se dota de poderes, né, sobrenaturais, mediúnicos, né? Eu quero te dizer aí que eu tenho um contato com espíritos aí que estão me dando direcionamentos aqui que você, então o indivíduo indiretamente se consagra, né? Ele tenta se consagrar como alguém que é um sábio, né? Alguém a ser levado em consideração, é alguém que está ali, tete a tete ali com Deus. Então ele começa a dar diretrizes, começa a dar direcionamentos. Você quer ver uma coisa que me deixa apavorado mesmo? É quando alguém chega em mim e fala assim, então, eu vim fazer tal coisa porque o meu guia me falou para fazer. Eu falei, meu Deus, que guia é esse, gente? Que guia é esse que não respeita o livre-arbítrio? Tá te dando direcionamento, tá dando diretriz, tarefa para você cumprir? Isso é falso profetismo. Você vai a algum médium aí que o médium fica te dando direcionamento, que você deve largar do teu marido, você deve sair desse emprego e arrumar outro. Para com isso, você não é dono da tua vida, não. Tem que ter alguém para direcionar a tua vida, dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Ô, gente, pelo amor de Deus, não caia nessa cilada aí, não. Dá moral para esse povo, não. Estão querendo levar você ali na rédea curta, estão querendo te escravizar e você não está percebendo. Estão te dando orientações absolutamente contrárias ao entendimento de livre-arbítrio. Você não tem mais livre-arbítrio, você tem que fazer o que a pessoa manda que você faça. Eu acredito assim, espírito superior, ele pode te dar uma dica, ele pode te dar um direcionamento, ele pode dar uma orientação, sim, mas ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele vai deixar você fazer suas escolhas, mesmo sabendo que muitas vezes nós fazemos escolhas equivocadas, que vão fazer parte de um processo de aprendizado nosso. Quando você quebra a cara, você aprende. Você já viu alguém caindo no fundo do poço e não aprendendo a ficar mais esperto para não cair de novo? Às vezes o benfeitor está ali olhando, vendo que você vai cair, ele deixa você cair.
Ele não, ele não violenta o seu livre-arbítrio, ele não vai te segurar no braço, te impedir de você tomar suas decisões, às vezes equivocadas. O benfeitor espiritual não faz isso. Já os pseudo-benfeitores, não, mas eu tô te dando orientação para você, né? Sabe como é que é? Eu tô querendo preservar você, tô querendo cuidar de você para que você não cometa equívocos. E aí você então segue certos direcionamentos e você artificialmente não comete equívocos, mas não aprendeu as lições que os equívocos te conduzem. Então tome cuidado com essas práticas, com essas orientações. Isso vale para qualquer religião. Vamos falar do espiritismo aqui. Você anda seguindo alguém aí? Você anda cultuando alguém como uma entidade aí, seja ela qual for, seja um palestrante espírita, seja o dirigente de uma casa espírita que você frequenta, seja um médium que trabalha lá na sua instituição, no seu centro espírita, tome cuidado. Você pode estar sendo alvo de mistificação. Você pode estar sendo alvo de falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Então, o que o Evangelho é muito claro em dizer para nós? Existem questões realizáveis e que são aparentemente notáveis e sensacionais, tanto para aqueles que praticam o bem, quanto para aqueles que praticam os equívocos. Não vou nem dizer praticar o mal, porque muitas das pessoas que nos enganam não são malignas, são apenas ignorantes. São pessoas sem estudo, sem preparo. Então é preciso fazer essa seleção, como nós estudamos aqui nas semanas anteriores, de observar se a árvore dá bons frutos, se aqueles frutos que você come daquela árvore são saudáveis, são doces, são bons, ou se são frutos venenosos. Muitas das pessoas que se deixam levar por essas orientações dos chamados guias acabam se enveredando por caminhos que depois se arrependem, porque elas foram guiadas, elas foram conduzidas, elas não tiveram a livre iniciativa de tomar suas decisões. Então, não permita que ninguém tome decisões no seu lugar. Já de vez em quando vem, vez por outra, alguma pessoa falar comigo no privado, chama eu no WhatsApp, chama eu no Messenger, perguntando o que eu acho que a pessoa deveria fazer. E eu sempre sou cauteloso em não dar respostas prontas, porque se eu desse uma orientação seria de ordem pessoal. Então seria algo que seria válido e louvável para mim. Agora eu não posso dizer o que é bom para você. Só você que pode tomar essa decisão na sua vida. Ah, Alciander, tô com um relacionamento aqui meio complicado. Você acha que eu devo largar ou não? Jamais você vai ouvir eu dizendo larga sim, né? Tem que largar mesmo. A não ser em casos extremos. A não ser em casos, por exemplo, onde o indivíduo está assim, ó, um relato que me chega é assim, o indivíduo está me batendo, está me ameaçando de me matar, né? A pessoa está sendo agressiva, está me maltratando, está sendo fazendo isso, fazendo aquilo. Aí já é um caso de vida ou morte, né? Aí você tem que se separar urgente para você não sobreviver, para você não morrer, né? Pra você não ser assassinado ou assassinada, né? Na maioria dos casos. Agora sim, em questões cotidianas, sabe, o que você acha que eu deveria fazer? Eu posso até dar minha opinião do que eu faria, mas eu não vou dar direcionamento do que você deve fazer. Você que é dono da sua vida. Não deixe ninguém tirar isso de você, hein? Você que está me assistindo aí, não permita que o seu livre-arbítrio seja violentado dessa maneira, de uma maneira até sutil, com uma aparente, né? Sabe o que é? Que eu sou uma pessoa sensitiva, eu tenho uma mediunidade aqui fabulosa, e estou percebendo que existe uma aura em torno de você que está te conduzindo para fazer tal coisa. Não caia nessa cilada, nessa armadilha. Isso é conversa de falso profeta, viu? Vendem brinquedos dizendo que são instrumentos religiosos, ganham dinheiro das massas e quanto mais enganam, mais e melhor conseguem iludir, porque a massa é massa de todos os tempos. Incauta, ignorante, crédula, emocionalmente imatura. Por isso, excessivamente emocional. Não seja alguém tão emocional, alguém tão passional, alguém tão facilmente deslumbrável, né?
Aí, ó, o próprio Luciano Praciano tá falando, a palavra endeusar, eu já contei nela o seu erro. Não endeuse ninguém, não. Mas ninguém mesmo, nem o Divaldo Franco, nem o Haroldo, nem ninguém. Deus só tem um. Jesus só tem um também. Agora, entre nós aqui, é todo mundo comedor de arroz com feijão. Tem uns que são acima da média, como a gente citou aqui no exemplo, no início aqui, o Chico Xavier, pegando aqui o livro, né, um dos mais de 500 livros que o Chico já escreveu, psicografado, né? São pessoas acima da média, mas ainda assim não são passíveis de serem endeusados. Chico Xavier não é para ser endeusado coisa nenhuma. Ele não quer isso. Ele sabe que isso não é nada saudável nem para ele, nem para quem o endeusa. O Chico Xavier foi alguém muito notável, sim, mas Deus só tem um, gente. Com isso nós vamos então percebendo que Jesus Cristo cuidadoso nos chamando a atenção, ó. Tende cuidado com os falsos profetas. E complementa então ainda. Se possível, fosse eles enganariam os próprios eleitos. Quer dizer, é uma galera aí que engana as pessoas até que convivem com eles, que eles amam e que essas pessoas amam eles também. Pode ter certeza que essa galerinha aí, como diz o pessoal, que é capaz de vender a própria mãe, né? Já viram esse ditado? A Janete Vicente está aqui, chegou. Janete, um beijo para você, minha amiga. Então, se essas pessoas são capazes de enganar os próprios eleitos, as próprias pessoas que são de seu convívio, o que não vai acontecer então com a gente, né? Somos somente candidatos à felicidade. Então, meus amigos, o nosso estudo de hoje aqui a gente vai concluindo, já convidando você para semana que vem, no nosso evangelho de número 149, não acrediteis em todos os espíritos. Tá cheio de espírito também aí, ó. Leviano, falso profeta, mentiroso, enganador. Nós vamos falar disso semana que vem. Mas por hoje, fica assim. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que se diz conectado com espíritos está conectado com bons espíritos. Nem todas as orientações são saudáveis. Nem todo mundo que te dá um direcionamento quer o seu bem. Às vezes querem apenas te direcionar para aquilo que é conveniente a eles. Para criar em torno dessas pessoas, né, esses falsos profetas, criar uma atmosfera assim de que eu sou uma pessoa que sou líder, eu sou um mentor espiritual, eu sou um, sei lá, né, eu sou quase que uma entidade aqui encarnada. Então eu tenho muita gente que me segue, que me assiste, que é orientado por mim, e eu, né, eu praticamente sou aqui quase um mini Cristinho aí encarnado aqui na Terra. Então foge desse pessoal aí. Falei semana passada aí das pessoas que usam as redes sociais para trazer sensacionalismo, associando isso à doutrina espírita. Isso é absolutamente desprezível, pelo menos da minha parte. É desprezível. Ah, vem cá que eu acabei de receber uma carta psicografada, sempre de gente famosa, né? Eu vi outro dia aí, carta psicografada, logo que tinha morrido, lembra aquele ator Paulo Gustavo, morreu de Covid? Um humorista, né? Um famoso e tal, um cara maravilhoso. Não deu nem um mês, o cara morreu, tá gente recebendo aí carta psicografada. Então, gente, toma cuidado com essa galera aí, sabe? Tá cheio de gente embusteiro, né? Cheio de indivíduos desejosos de cultuar a si próprio. Não querem trazer esclarecimento, não. Querem trazer consolo, não. Querem trazer fama, querem trazer dinheiro, monetização. O YouTube, você sabe. O YouTube, você cria um canal aí, passou de 1.000 inscritos, você pode monetizar ele, dependendo da quantidade de horas. Tem umas regras lá. Você monetiza. Cada videozinho que você coloca lá que dá 100 mil visualizações, entra uma grana no teu bolso. Então tem gente aí interessada em dinheiro. A pessoa não quer esclarecer você, não. Então fuja desse pessoal. Fuja que esse pessoal vai morrer à míngua. Quando eles não tiverem mais nenhum seguidor lá, eles vão parar com essas bobagens aí. Então seja esperto. Hoje a nossa orientação é essa. Abra os olhos. Não aceite enganações. Não aceite conversa fiada. Não aceite que te conduzam para caminhos que você um dia vai se arrepender de seguir. Certo, meus irmãos? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O pessoal sempre faz uns comentários relevantes aqui. A Marilda Oliveira tá falando, cadê meu beijo? Marildo, ó.
Um beijo especial para você. Vamos ver aqui mais. O Luciano Praciano sempre me ajuda aqui. Aqui, ó. Olha isso, gente. Olha a Camila Marascal. Vou pôr para vocês lerem aqui junto comigo, ó. Eu fazia tratamento com um médico que falou que eu só iria melhorar se eu separasse do meu marido. Deixei de ir nele e procurei outra médica e estou muito bem hoje. Até os médicos erram. Quer dizer, o que tem a ver um médico entrar na tua vida pessoal, gente? O médico vai dar aconselhamento agora de quem deveria fazer isso e não faz são os psicólogos, os psiquiatras. Como é que o médico pode chegar em você e falar certas coisas, né, de cunho pessoal? Você vê, olha as incoerências, né? Aqui, ó. Olha o que o Fernando Silva está falando aqui, ó. Vemos também no nosso cotidiano falsos profetas fazendo-se passar por grandes amigos, mas só de interesse para festas de churrasco. Quando não são feitas, já é inimigo. Quer dizer, o cara só é amigo teu quando você faz um churrasquinho e convida ele para tua casa. Aí ele é teu amigão. Aí, falso profetismo também é excelente exemplo, viu, Fernando? A Marilda Oliveira falou que tem gente que promete até lote no céu, olha lá. Parece brincadeira, mas é verdade. Hoje em dia a gente tem diminuído esses tipos de promessas aí, mas ainda existe, né? Ai, ai, vamos ver mais aqui. Ah, eu acho que é isso, gente. Acho que o pessoal já comentou aqui. Vamos ver aqui o que o nosso Ivanir está dizendo. Já é muito difícil, então, encontrar alguém que possa confiar no candidato, mas ficar sem votar, você dá uma chance para aquele mal político. Exatamente, eu penso exatamente igual. Não votar não é uma boa alternativa. Você tem que votar, então, no menos pior. Gente perfeita não existe. Então, você vota no que é menos imperfeito, né? Eu também tenho essa filosofia, Ivanir. Tem que votar em alguém. Né? Gente boa, maravilhosa, geralmente não se candidata, né? E é isso aí, gente. Vamos então finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, que o nosso tempo já foi. Vou convidar você então para a nossa oração final aqui. Daqui a pouquinho vem os avisinhos finais aqui. Um beijão para minha amiga Adriana Cavenaghi, que chegou agora também. Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa prece aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de esclarecimentos, por mais uma oportunidade de transformar nossa mente em uma mente mais preparada, mais esperta, mais ligada no bem, mais confiante nos teus preceitos, que sabe filtrar e analisar aquilo que é bom, reter o que é bom e deixar passar aquilo que não é bom. Quero abençoar, mestre, cada pessoa aqui presente nessa nossa corrente do bem, abençoando e desejando que cada um deles encontre na sua existência uma vida mais plena, com mais decisões assertivas, com mais saúde, que seu organismo funcione e trabalhe de uma maneira harmônica, estendendo aos nossos familiares, aquelas pessoas que a gente ama, que não conseguem estar conosco o tempo todo, abençoando aqueles nossos parentes que moram em outras localidades, que a gente às vezes pouco se vê pelas questões do nosso trabalho, da nossa vida corrida. Vamos lembrar de cada um deles com carinho, com afeto, nos recordando também daqueles que já estão no mundo espiritual, aqueles nossos entes queridos que a gente ama e que nós temos hoje a certeza de que existe apenas um pequeno distanciamento entre nós, que em um dia não muito distante nós iremos todos nos reencontrar e confraternizar e fazer avaliações felizes do bem que nós cultivamos em uma existência. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela inspiração, obrigado pelo envio desses amigos protetores, esses orientadores, esses professores da nossa doutrina que nos inspiram e facilitam o nosso raciocínio, melhoram o nosso vocabulário para que sejamos claros e objetivos nas lições que o Senhor nos deixou. Abençoar também aqueles que nos acompanham em outro momento, que assistem em outros dias, em outros horários, que sejam mais convenientes para essas pessoas, que sejam todos abençoados com o nosso carinho.
Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais um evangelho. Obrigado aqui por me permitir realizar aqui mais um ano de vida, estar aqui nesse mundo que eu amo estar, e peço a tua permissão, Mestre, para que me conceda, se for de meu merecimento, de minha capacidade de assimilação, te peço para que eu tenha ainda muitas décadas de vida para continuar nessa jornada aqui, que eu tenho uma grande paixão em vivenciar, abençoando e agradecendo aqui a minha família, que me acolhe, que me dá todo o suporte, a todos os meus familiares, meus amigos, que me dão aí a bênção da convivência. Cada um deles receba nesse momento o meu carinho e a minha gratidão. Eu faço aniversário, mas eu me sinto presenteado pela convivência com essas pessoas. Obrigado a esses irmãos que nos acompanham aqui semanalmente. Onde quer que estejam, recebam também a minha gratidão e meu carinho. Muito obrigado, Mestre Jesus. Permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, trazendo informações sempre fiéis aos teus preceitos. Muito obrigado, Mestre, por mais essa oportunidade. Na tua bênção, que assim seja.